Oi, professor. Então, é, aqui eu incluí só essa biblioteca, porque é do input-output, e eu não precisei da outra lib, porque eu não usei coisas com range e tal. Então, aqui é o cabeçalho que eu coloquei as minhas funções. Eu acabei não usando essa amostra vetor aqui, então Eu achei que ficou meio feio, então só para indicar aqui que eu fiz. Daí eu fiz uma função para calcular o primeiro dígito e a outra para calcular o segundo dígito. Daí aqui eu coloquei o tipo do parâmetro, né, que é um vetor de 11 posições do tipo inteiro. E o cabeçalho, você precisa colocar antes da main, para main já saber o que que vem a posteriori, né? Para saber que lá no final vai ter essas funções. Daí aqui é a nossa função principal, que eu declarei aqui também a variável i, né, e o vetor CPF. Esses são globais. Daí eu fiz um printf pedindo para digitar o CPF e um laço de repetição aqui para ir lendo cada dígito do CPF que a pessoa colocar. Daí, cada dígito ele vai ler e vai jogar aqui no endereço, né, na primeira posição, em segunda, terceira, etc., de 0 até antes do 11, totalizando 11 posições. Aqui as minhas funções, o return 0, só para dizer que está tudo ok. Então, a função mostra vetor parâmetro inteiro, vetor com 11 posições. É, outro laço de repetição aqui, que começa em 0, vai até antes do 11 e vai aumentando de 1 em 1. Esse é o amostra vetor que a gente acabou não usando, né? Daí ele ia printar cada, é, cada númerozinho do vetor, né? Então, a função que calcula o primeiro dígito. É, aqui o laço de repetição começa em 0, vai até antes do 9, porque tem 11 dígitos, mas como a gente vai calcular os dois últimos, né? Então eu só vou trabalhar com 9. Então, lá o probleminha lá pedia, né? Eu fiz igual o problema aqui. É, Então você pega o dígito, soma multiplica pelo fator, né? E depois soma tudo. Então, é, vai pegando cada número, né, de um em um até 9, e cada número eu vou pegar ele e multiplicar por 10 menos a posição dele, né? E daí ele vai retrocedendo. Então, tipo, por exemplo, o 1 eu vou multiplicar por 10 menos 1, que vai ser 9, né? E daí eu vou somar com ele. É, daí, se toda essa soma aqui, o resto dela, quando for dividido por 11, for menor que 2, ou seja, for 0 ou 1, daí entra nesse caso aqui. Se esse resultado
for igual a zero, então ele é válido. Se ele for diferente de zero, ele é inválido. Se ele não se enquadrar nesse caso, então se o resultado da soma quando dividido, se o resto da divisão da soma por 11 não for menor que 2, daí entra nesse caso aqui, que daí se o dígito for igual a 11 menos o resto da divisão da soma por 11, daí o dígito é válido. Se não for, é inválido. E aqui a função do dígito 2, que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que daí eu vou trabalhar com 10, né? Porque eu já calculei um deles. E é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou testar o programa. Digite seu CPF. O primeiro dígito é válido e o segundo dígito também é válido. Logo, o CPF é válido. Então, ele cumpriu, né, as duas condições e é válido. Eu vou colocar aqui esse mesmo CPF para a gente confirmar. É. Então, 51 e o CPF correto é esse, né? Então, foi exatamente o que eu digitei aqui: 075 520 649 51. Então, funcionou. Vamos ver se eu digitar um que talvez não exista, né? Primeiro dígito é inválido e o segundo dígito é inválido. Logo, o CPF é inválido. Vamos testar mais uma vez. Primeiro dígito é inválido, segundo dígito é inválido, logo o CPF é inválido. Então, é isto. Obrigada, professor. Só uma ressalva. Eu sei que poderia ter feito de diversas outras formas, usando ponteiros, usando string, enfim, mas eu acabei fazendo dessa forma, mas eu pretendo aprender as outras formas e tudo mais. Mas é isso, obrigada.